Os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estaremos meditando no capítulo 1, dos versículos 9 ao 12. Especificamente no versículo 11. Nós estamos fazendo uma série, praticamente, nesses versículos. E essa é a terceira parte do sermão. Entre os versículos 9 ao 12. Com o tema de como viver de modo digno do Senhor. Os irmãos têm encontrado, lemos com a ajuda de Deus. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos essa noite que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos entender, ouvir e crer na sua palavra. Que o Senhor abençoe o pregador desta noite e que a Escritura seja exposta de maneira fiel, a fim de que a sua palavra transforme, converta e salve pecadores, segundo a sua graça. Que o Senhor abençoe e tudo seja feito segundo a sua vontade. É o que nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos recapitular rapidamente o contexto histórico da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós estamos fazendo a exposição, versículo a versículo, dessa carta, e já faz algum tempo que nós não estamos dando continuidade. Então, para que os irmãos possam relembrar, os irmãos da igreja, e até os irmãos que estão ouvindo pela primeira vez a exposição de Colossenses, possam entender o que está acontecendo aqui. Por que Paulo está escrevendo essa igreja? Qual é o propósito da carta de Paulo à igreja de Colossenses? Irmãos, essa igreja da cidade de Colossos, ela era localizada na região da Frígia, na Ásia Menor. Essa igreja, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e sim por Epáfras, que tudo indica que seja o pastor dessa igreja. Epáfras, provavelmente, ele foi evangelizado por Paulo, enquanto Paulo estava em Éfeso, na sua estadia, na sua terceira viagem missionária, onde ele esteve ali ensinando o evangelho, pregando, ensinando na escola de Tirano. Inclusive em Atos 19, versículo 10, diz que todos os que habitavam na Ásia ouviram a mensagem do evangelho pelo apóstolo Paulo, tanto judeus quanto gentios. Então, Epáfras, provavelmente, ao se converter nesse período, em meados do ano 56 depois de Cristo, retornando então à sua terra natal, ele apregou o evangelho nas regiões circunvizinhas. E havendo então um fruto do seu evangelismo, houve então um surgimento, provavelmente, da igreja de Colossos. Porém, o que tudo indica é que essa igreja, ao decorrer dos anos, ela começou a sofrer forte influência da cultura pagã e sincrética de sua região, e tornou-se alvo dos falsos mestres. E Epáfras achou por bem pedir ajuda do apóstolo Paulo. Então, Epáfras, ele vai até Roma, na prisão onde Paulo está, e ele pede para que Paulo pudesse, então, por meio de carta, orientar, instruir a igreja de Colossos, segundo a doutrina de Cristo. Então, irmãos, nos versículos 1 ao 2, nós vimos que Paulo, no início da sua carta, ele sauda os crentes que são fiéis, que são santos em Colossos, e ele lhe apresenta as suas credenciais apostólicas, dizendo que a sua carta tem a autoridade de palavra de Deus, e, portanto, ela deveria ser recebida pelos colossenses. E dos versículos 3 ao 8, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus enquanto ora por essa igreja, pois ele teve boas notícias de Epáfras sobre a conversão desses crentes.
Pois esses crentes, de fato, eles haviam crido no Santo Evangelho, que foi ali pregado por Epáfras, a qual Paulo o chama de fiel ministro. E esses crentes já estavam frutificando na fé em Cristo, no amor uns aos outros e também na esperança nos céus. Mas Paulo, ao saber da conversão desses crentes, diz aqui a Escritura, que ele não cessa de orar por eles, como nós vimos aqui no versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, Paulo não cessa de orar por esses crentes, pois a vida cristã, ela não para na conversão, mas ela continua avançando progressivamente no processo de santificação. E a oração de Paulo pelos colossenses é para que Deus os encha do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual. Pois essa igreja, ela tinha no máximo 6 anos. E novos convertidos, quando não possuem uma teologia profunda, são muito suscetíveis a caírem em toda sorte de engano. Quantos que estão aqui, dos irmãos, que mesmo ao se converterem, ao ouvir o Evangelho, ainda assim criam em algumas heresias, e que ao passar pelo discipulado, ao ouvir a exposição mais clara do Evangelho, foi então percebendo que ainda assim havia resíduos da falsa doutrina ainda, que estava ainda inserida na sua mente. E acredito que muitos aqui tenham passado por isso, né? Inclusive eu sou um desses que fui sendo exposto cada vez mais pela mensagem do Evangelho, então eu fui desintoxicando da falsa doutrina. E é por isso que todo convertido ele deve estar em uma igreja bíblica, para que então ele possa ser exposto profundamente ao ensino do Evangelho. E os cristãos convertidos, eles devem ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, pois conhecendo a vontade de Deus verdadeiramente e tendo sabedoria e discernimento espiritual, como é a oração de Paulo aqui, eles não seriam levados a qualquer vento de doutrina, e eles não seriam enganados por um falso cristianismo que ali estava sendo propagado. Mas eles saberiam discernir corretamente qual seria a vontade de Deus para as suas vidas. E onde, irmãos, nós encontramos a plena vontade de Deus revelada para as nossas vidas? Nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Pois todas as vezes que nós nos debruçamos nas Escrituras, nós vamos sendo cheios do conhecimento da vontade de Deus e vamos adquirindo sabedoria, vamos adquirindo inteligência, discernimento das coisas de Deus. E dessa forma nós somos protegidos então dos falsos mestres e dos seus falsos ensinos. Irmãos, nos versículos 10 ao 12, vimos que Paulo nos diz que o propósito dos crentes, ao serem cheios do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e inteligência espiritual, tinha como finalidade fazer com que eles andassem dignamente diante do Senhor, vivendo de modo digno de Deus. E nesses versículos que vimos, que o apóstolo Paulo aqui, ele destaca 4 marcas ou 4 virtudes que devem ser evidenciadas continuamente na vida da igreja. O cristão deve frutificar em boas obras, como vimos aqui no versículo 10, deve crescer no conhecimento de Deus. No versículo 11, deve ser fortalecido no poder de Deus. E no versículo 12, em tudo deve dar graças ao Pai. E na ministração passada estudamos essas 2 primeiras virtudes. Vimos que o cristão deve frutificar em boas obras, não com um propósito de salvação, pois a salvação é pela graça, mediante a fé, mas com um propósito de viver uma vida que agrada a Deus, pois todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então ele passa a viver boas obras, pois essas boas obras, elas evidenciam caráter transformado. A vida de um salvo é a marca da vida de um salvo. E o cristão também, ele deve crescer no conhecimento de Deus, que aqui não está ligado apenas à intelectualidade, ou cognição, conhecimento cognitivo ou teórico, mas sim um relacionamento profundo com Deus. Pois quando nós crescemos no conhecimento de Deus, nós crescemos em amor, nós crescemos em santidade, nós crescemos em justiça, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, quando nós vamos crescendo no conhecimento de Deus.
E esta é uma evidência de um salvo, aquele que busca crescer no conhecimento de Deus, aquele que tem sede de Cristo, sede da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos estudando aqui as duas marcas faltantes. Na verdade, a terceira marca faltante no versículo 11, por causa do nosso tempo. O apóstolo Paulo, ele dá continuidade aqui, na sua oração aos Colossenses, dizendo aqui no versículo 11, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo. Paulo, ele ora a Deus pedindo que esses crentes, eles sejam fortalecidos no poder de Deus, segundo a força da sua glória. A palavra aqui, irmãos, fortalecidos, está no particípio presente. Aqui no grego é dinamis. Dinamis significa que fortalecimento de Deus aqui é uma ação contínua, que deve ser continuada. Deus tem que continuar fortalecendo o crente sempre. Já a palavra poder aqui no grego é kratos, que significa que esse poder é continuamente dispensado por Deus ao seu povo, que é o seu poder ilimitado, como diz aqui o versículo 11, que provém segundo a força da sua glória. Então, Paulo sabe que sem a capacitação do poder de Deus, ninguém pode servir a Deus, ninguém pode viver a vida cristã de modo digno do Senhor, sem que seja fortalecido de poder. E a igreja de Deus, ela não é movida por força humana, mas sim pelo poder que vem do alto, poder divino, poder santo de Deus. E é o poder de Deus que opera regeneração, conversão, transformação em nossas vidas. E eu quero aqui, juntamente com os irmãos, observar alguns textos nas epístolas paulinas que enfatizam o poder de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 12 dessa mesma carta, ele traz a natureza da origem desse poder que vem de Deus. Os irmãos olhem, os irmãos estão no capítulo 1, os irmãos olhem no capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 de Colossenses, diz assim a palavra de Deus: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo do Espírito Santo não é uma segunda bênção, como muitos pregam aí fora. Não é o falar em línguas estranhas, mas é o batismo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo na vida do crente, é a conversão, a regeneração, é o novo nascimento. Então, quando houve o novo nascimento, nós morremos com Cristo em nossa velha vida, e assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós fomos com ele ressuscitados mediante a fé no seu poder. E o poder de Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos é o mesmo poder que operou em nós, nos ressuscitando da morte espiritual e nos unindo a Cristo. Os irmãos, vejam Efésios capítulo 1. Efésios é um livro, uma carta anterior, duas cartas anteriores a Colossenses. Efésios capítulo 1, dos versículos 19 a 20. Nós vemos aqui Paulo falando desse poder de Deus. Efésios capítulo 1, dos versículos 19 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Os irmãos vejam aqui que o autor bíblico, ele enfatiza poder diversas vezes em sinônimos, o poder da sua força, da sua grandeza, trazendo aqui que esse poder é o poder que vem de Deus, é o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, é o poder que opera no povo de Deus, que fortalece a igreja, é o mesmo poder que foi empregado ressuscitando a Cristo dos mortos, e essa é a grandeza do poder de Deus, que nos livrou da morte espiritual e nos deu uma vida com Cristo. E o poder de Deus é operado nessa nova vida com Cristo. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, os irmãos podem anotar. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Na carta de Pedro, no capítulo 1, versículos
de 3 ao 5, 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 5, o apóstolo Pedro também corrobora com esse mesmo pensamento do apóstolo Paulo, atribuindo o poder de Deus mediante a ressurreição de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardadas no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, irmãos, o poder de Deus aqui não é falar em línguas ininteligíveis, em sílabas desconectas. O poder de Deus não é experiências místicas, que não possuem qualquer fundamentação bíblica. O poder de Deus não é evidenciado pela eloquência do pregador, ou pelo cair no chão, mas o poder de Deus é evidenciado mediante a nova vida em Cristo, que só pode ocorrer mediante a fé na mensagem do Evangelho. Onde tem a mensagem do Evangelho, tem o poder de Deus operando na vida dos crentes. Onde tem a mensagem do Evangelho, tem regeneração, tem arrependimento, tem salvação, tem perdão de pecados, tem transformação de caráter. Se os irmãos querem saber uma igreja que nela tem o poder de Deus, os irmãos vejam se nessa igreja se prega o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Se essa igreja estiver sendo pregado fielmente o Evangelho das Sagradas Escrituras, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então essa igreja, nela está o poder de Deus que opera salvação. Agora, se nessa igreja não tem exposição fiel do Evangelho, essa igreja não tem poder de Deus. Essa igreja está vazia, essa igreja está morta. Quando nós observamos a teologia de Paulo sobre o poder de Deus, nós vemos que ele se refere o poder de Deus atuando na igreja pela mensagem do Evangelho. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16 também diz assim a palavra do Senhor: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo, ele não se envergonha do Evangelho, pois é por meio do Evangelho que as pessoas são salvas, que as pessoas são arrancadas da sepultura espiritual e são levadas a Cristo. É o Evangelho que fortalece, que edifica, que santifica os crentes mediante a ação do Espírito Santo na igreja. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 11: fortalecidos em todo o poder segundo a força da sua glória. Então, irmãos, a origem do poder de Deus, pela qual Paulo está orando aqui a Deus pelos colossenses, provém da força da glória de Deus. Esta palavra glória aqui no grego é doxa, que se refere à glória de Deus, que se expressa na manifestação dos seus atributos. Então, irmãos, Deus, ele possui atributos, qualidades, características, perfeições, das quais ele comunica à igreja. E há também atributos que Deus não comunica à igreja. Por exemplo, há atributos de Deus que são incomunicáveis. Por exemplo, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é eterno, ele é imutável. Essas características, essas qualidades, essas perfeições de Deus não são comunicadas à igreja, pois isso pertence somente a Deus e o difere e o separa de toda a criação. Somente Deus possui todas essas qualidades. Mas Deus, em sua graça, ele comunica alguns atributos à sua igreja, como santidade, paciência, longanimidade, alegria e outros mais, a qual nós chamamos aqui de atributos comunicáveis de Deus. Então, Paulo, nesse versículo, ao rogar a Deus para que os crentes de Colossos eles sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, ele está pedindo para que Deus comunique, transfire da sua glória poder aos crentes.
E esse poder de Deus que é comunicado à igreja, ele se manifesta através do ministério do Espírito Santo de Deus em nós, que nos impulsiona então a viver a vida cristã. Irmãos, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia ativa, mas sim o próprio Deus que está em nós, que então nos comunica os atributos de Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Enquanto o Pai elegeu o seu povo, o Filho expiou os nossos pecados na cruz, e o Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção em nossas vidas. É quem nos regenera, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos insere na nova aliança, nos dando um novo coração, uma nova mente, com a lei de Deus escrita. O Espírito Santo é quem nos une ao corpo místico de Cristo. O Espírito Santo é quem nos ilumina em toda a verdade da palavra de Deus, nos fazendo lembrar das palavras de Jesus. E continuamente é o Espírito Santo que vai nos conformando à imagem de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja ela está morta, pois é o Espírito Santo de Deus que dá vida à igreja e continuamente a fortalece com o seu poder. Nós vemos em Atos 1:8, Jesus dizendo aos discípulos que eles não deviam se ausentar de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, falando da habitação do Espírito Santo, pois sem o Espírito Santo os discípulos não poderiam fazer e realizar a obra de Deus, e sem o Espírito Santo nós como igreja não podemos viver a vida cristã, não podemos vencer o pecado, não podemos pregar o santo evangelho ou testemunhar da pessoa de Cristo. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, que nos reveste do poder do alto. É pelo Espírito Santo que somos fortalecidos a viver de modo digno do Senhor. Então a força que temos em estar aqui na presença de Deus, num culto solene como esse, neste domingo, não vem dos nossos esforços, mas vem do poder da glória de Deus que em nós opera por meio do Espírito Santo. Por isso Paulo ora para que os colossenses fossem fortalecidos pelo poder de Deus. Na carta de Paulo, irmão, aos Efésios, que carrega uma teologia muito parecida com Colossenses, Paulo ele ora nesse sentido, com mais descrições ainda, para que Deus fortalecesse o seu povo pelo Espírito Santo, a fim de que Cristo fosse verdadeiramente compreendido pela sua igreja. Os irmãos vejam novamente Efésios capítulo 3, dos versículos 14 ao 19. Os irmãos voltam duas cartas novamente de Paulo e vejam Efésios capítulo 3, os versículos 14 ao 19. Aqui Paulo ele vai descrever uma oração da igreja que é fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 3, os versículos 14 ao 19. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. Diz assim a palavra de Deus: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, enquanto o Espírito Santo não revestir, não nos fortalecer, os crentes da igreja, a igreja nunca vai poder compreender de fato a grandeza, a majestade, a glória de Deus na pessoa de Cristo. Então, o crente que não é fortalecido por Deus, ele nunca vai entender esse profundo amor salvífico e transformador que emana de Cristo e que excede todo o entendimento. Então é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento e nos faz enxergar a beleza da glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E nos traz a profundidade da obra da cruz, daquilo que Cristo realizou no Calvário. Se nós não somos impactados pela grandeza
da pessoa e a obra de Cristo revelada no Evangelho, significa, irmãos, que nós não estamos sendo fortalecidos por Deus no homem interior, como diz aqui o apóstolo Paulo. Somente quem nasceu de novo tem uma visão mais elevada da glória de Deus em Cristo. Agora, voltando novamente aqui ao versículo 11 de Colossenses, Paulo ele vai destacar 3 virtudes que são evidenciadas na vida dos cristãos, que são fortalecidos pelo poder de Deus e que nasceram de novo. E pasmem, irmãos, que ser fortalecido por Deus pelo apóstolo Paulo não é rodopiar, não é cair no chão, não é profetizar sem parar, não é usar terno e gravata o tempo todo, mas o poder de Deus a qual Paulo aqui descreve está relacionado a caráter, não a misticismo, pois isso era a prática dos pagãos, era a prática do paganismo que estava lá em Colossenses. Então Paulo quer que os colossenses eles se diferenciam do paganismo e vivem a vida cristã de modo correto, de modo bíblico. Então o apóstolo Paulo aqui descreve que aqueles que são fortalecidos pelo poder de Deus são aqueles que vivem a vida frutificando no Espírito. E Paulo aqui destaca paciência, longanimidade e gozo e alegria. Então, um crente que é fortalecido pelo poder de Deus, a sua vida carrega essas 3 virtudes, que nós vamos aqui meditar em cada uma delas. Primeira, a paciência. A palavra descrita aqui por Paulo, no versículo 11, para a paciência, é upomone, que traz a ideia de uma paciência perseverante, ou uma paciência que persevera, que traz a ideia de permanecer firme em Cristo, sem se desviar da fé. Paciência, aqui no sentido de perseverança, como nós vemos aqui, é operada ao enfrentarmos pela fé várias tentações e provações da vida. É o que Tiago diz na sua epístola. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, diz assim, Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a palavra da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então aqui Tiago diz que paciência que persevera é a prova da fé. E como, irmãos, nós sabemos se alguém tem a fé verdadeira? Quando esse crente ele está firme, perseverando, sendo paciente em Deus e em suas promessas. Quando nós vemos que passa ano após anos e esse crente ele permanece firme no Senhor, caminhando sem tirar os seus olhos de Cristo, sem arredar os seus pés da presença de Deus. Este homem paciente, ele vai perseverando pacientemente na presença de Deus, mesmo em meio a lutas, às perseguições, às adversidades da vida, ele espera no Senhor, é paciente na sua providência. Ele tem, então, maturidade de esperar o tempo de Deus sobre todas as coisas. Ele persevera continuamente em sua caminhada cristã em esperança, e sem murmurações, crendo na fidelidade de Deus em suas promessas. Esse, então, é o fruto daquele que é fortalecido pelo poder da glória de Deus. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele persevera na fé. E aqui uma pergunta que eu faço aos irmãos. Você está perseverando na fé? Pois essa aqui é uma marca, um distintivo cristão. Pois o verdadeiro cristão, ele não é identificado por possuir uma boa teologia, ou por ser filhos de pais crentes, ou por estar numa igreja bíblica, ou até mesmo se denominar cristão por muitos anos. E muito menos, irmãos, crentes que falam em línguas estranhas ou têm supostas revelações. Isso não caracteriza o verdadeiro crente nas Escrituras. O verdadeiro cristão aqui evidenciado por Paulo é o cristão que, ao passar dos anos, em meio às lutas, às provações, às aflições, às perseguições por causa da sua fé, mesmo que as coisas parecem desabar, ele continua crendo, ele continua olhando para Cristo, ele continua firme, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então o apóstolo Paulo roga por perseverança na fé.
para que os crentes em Colossos possam ter esse distintivo, possam então viver perseverantes de modo digno que agrada a Deus. E Paulo aqui também roga, pedindo longanimidade. A palavra grega para longanimidade aqui é macrotinia, que significa ter um ânimo longo, suportando dificuldades e provocações com paciência. Ser longânimo e suportar provocações com paciências aqui não especificamente aponta para circunstâncias adversas, como nós vimos aqui nessa outra virtude. Mas a longanimidade aqui aponta para a paciência diante de pessoas difíceis e problemáticas. Então, o fruto aqui de longanimidade nesse versículo se refere a suportar com paciência as afrontas e as injúrias do outro. Significa tolerar as falhas, não responder de imediato às provocações ou revidar o mal com o mal, mas manter um espírito longo, longanimidade. Se demorar a irar-se, se manter manso, se manter humilde, evitando o confronto, mantendo calma mesmo diante de situações difíceis que o desafiam, procurando então lucidez e autocontrole. Essa é a definição de longanimidade, a qual Paulo roga por esses crentes. Então, esse é o fruto de longanimidade aqui que Paulo destaca como marca daqueles que são fortalecidos pelo poder de Deus, a qual inclusive Paulo vai relacionar essa marca como uma evidência dos eleitos, como uma evidência daqueles que foram eleitos por Deus. Os irmãos vejam aqui mesmo em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Capítulo 3, no versículo 12 de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Portanto, alguém que é continuamente fortalecido pelo poder de Deus é alguém longânimo, que carrega em si atributos de Deus e assim anda de modo digno do Senhor. Por quê? Porque Deus é longânimo. E eu faço uma pergunta: quando você se depara com afronta, com adversidade, com desaforos, provocações, quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém tenta te tirar do sério, qual é a sua atitude? Se você responde na mesma altura, vai para cima, se ira, xinga, significa que você então não possui longanimidade. E se você não possui longanimidade, significa que você não anda de modo digno do Senhor, de que você não está sendo fortalecido pelo poder de Deus. E você precisa, então, urgentemente rogar a Deus para que Deus, pelo seu poder, da sua glória, te torne longânimo. Pois, como vimos aqui, poder de Deus que emana da glória de Deus, que se revela através dos seus atributos comunicáveis por meio do Espírito Santo de Deus em nós, não são evidenciados por arroubos emocionais, mas são manifestados pelo fruto do Espírito, na conduta e no caráter cristão. Então, que Deus trabalhe em nossos corações e nos torne pessoas longânimas, pacientes, para que nós possamos então viver de modo do seu agrado, pois essa é uma marca de eleição. Somos eleitos de Deus, então devemos viver de longanimidade, devemos ser longânimos para viver dignamente do Senhor. E por último aqui Paulo menciona gozo ou alegria, né? Palavra que mais correta no nosso vocabulário, alegria. O apóstolo Paulo pede para que Deus fortaleça os cristãos com paciência perseverante para permanecer firme no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. E pede também a longanimidade para lidar com pessoas difíceis. E, irmãos, essas duas virtudes não deveriam ser um peso para os colossenses. Não deveria ser um peso para a igreja, um fardo. Mas essas virtudes deveriam, essas virtudes de paciência e longanimidade, elas deveriam ser vividas com gozo, com alegria, com contentamento no Senhor. Isso significa que o cristão deve perseverar com alegria. Ele deve ser longânimo com alegria.
longanimidade alegre, mesmo diante de toda e qualquer afronta. Então, aqueles que são fortalecidos pelo poder de Deus, eles se alegram no Senhor, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de pessoas difíceis, pois a sua alegria, ela não depende das circunstâncias em sua volta. A sua alegria não depende do clima do tempo. A sua alegria não depende da conta bancária. A sua alegria não depende da situação do país. A sua alegria, o seu contentamento está inteiramente no Senhor, no Deus da sua salvação. Então os cristãos fortalecidos por Deus, eles têm a sua alegria em Deus mesmo em meio às lutas. Então a igreja de Colossenses era uma igreja que estava, irmãos, mergulhadas em um misticismo e legalismo por causa dos falsos mestres. E nós, conforme fomos avançando a carta, vamos entrar nos pormenores dessas doutrinas. Mas o ensino do evangelho na vida dos colossenses pelos falsos mestres estavam totalmente distorcido, diluído. Por isso Paulo ora a Deus para que verdadeiramente os colossenses eles fossem revestidos de verdadeira espiritualidade, de verdadeiro poder de Deus, para que então eles pudessem viver de modo digno de Deus. Então eles precisavam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, para então continuamente serem fortalecidos no poder de Deus. Pois, irmãos, o evangelho não é sobre jargões. O evangelho não é sobre teorias. O evangelho não é sobre ritos, não é sobre apenas religião. O evangelho é sobre vidas transformadas, rendidas a Cristo, que vivem dignamente diante do Senhor em seu inteiro agrado. E, irmãos, meditando nesses versículos aqui, nesse versículo aqui, na verdade, versículo 11, nós podemos então trazer aqui algumas aplicações, lições para a igreja de Deus. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo ora para que os irmãos da igreja de Colossos fossem continuamente fortalecidos em todo o poder de Deus. E essa força nós vimos aqui que ela não provém da força humana. Não é medido pelo esforço humano, mas é pela graça de Deus que atua no poder do Espírito Santo de Deus em nós. E a primeira aplicação aqui, irmãos, nós devemos orar e buscar a Deus pedindo a força do poder de Deus. Nós devemos orar a Deus e buscar a plenitude do Espírito Santo, para que sejamos capacitados a viver de maneira que agrada a Deus. Nós necessitamos de poder, segundo a força da sua glória, para que nós possamos então suportar provações, tentações, para que nós podemos suportar as adversidades da vida, as situações que nos rodeiam, o pecado, a malicência. Nós devemos sermos fortalecidos do poder de Deus para que nós vençamos esse mundo tenebroso, para que nós sejamos pacientes, perseverantes, assim como sejamos longânimos nas adversidades e na alegria, tendo contentamento no Senhor, permanecendo firmes em Deus. Então nós devemos orar e suplicar pelo poder de Deus em nós, pois esse é o poder de Deus que se revela na vida dos crentes. Então a igreja é fortalecida por Deus na medida que ora, na medida que estuda as escrituras sagradas, que obedece à palavra de Deus. Então ela vai sendo cheia do poder de Deus. E aqui uma segunda aplicação: o cristão que é fortalecido no poder de Deus deve viver uma vida transformada. Então ser cheio do poder do Espírito Santo significa que somos guiados agora pelo Espírito Santo e não andamos mais segundo a nossa carne. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o Espírito Santo, ele fortalece os crentes a viverem segundo a vontade de Deus e não sob os impulsos da sua carne. E a pergunta que devemos aqui refletir: como nós estamos vivendo na presença de Deus? Nós estamos frutificando no Espírito, na paciência, longanimidade e gozo, como diz Paulo, ou nós estamos vivendo de modo do nosso jeito? Ou nós estamos vivendo da maneira que queremos?
Ou nós estamos vivendo apenas segundo os nossos conceitos? E ninguém tem nada com isso. Será que é esse o pensamento? Pois nós devemos lembrar que a nossa vida, ela pertence a Deus. A nossa vida, ela agora deve ser uma vida que esteja em conformidade com os atributos de Deus, que provém da sua glória. Pois isso é viver dignamente diante do Senhor, é exercer os frutos do Espírito. Como está sendo a sua vida, como você está vivendo na escola, no trabalho, na sua casa. Você está exercendo o fruto do Espírito? Ou você diz, eu faço, eu falo e vivo como eu quero? Pois aqui a palavra de Deus está nos trazendo luz a viver de modo digno do Senhor. Então nós devemos ser exortados e obedecer a palavra de Deus para viver do modo que Deus agrada. A terceira aplicação: as circunstâncias da vida não devem roubar a nossa alegria e contentamento em Deus. Irmãos, é a falta de alegria e contentamento no Senhor que nos torna cristãos tão infelizes, tão angustiados pelas perseguições, pelas provações que enfrentamos. Por isso, a perseverança e paciência na fé, assim como longanimidade, acabam se tornando uma cruz. Acaba se tornando um peso que se torna impossível de carregar. Porque falta alegria, falta contentamento no Senhor, falta poder do alto. Então, se você está aqui hoje e te falta alegria para viver uma vida cristã, lhe falta alegria para ler as Escrituras, lhe falta alegria para vir aos cultos, lhe falta alegria para dizer não ao pecado, para suportar as tempestades da vida, ou até mesmo para perdoar as falhas do seu irmão, então clame pelo poder de Deus, para que Ele te revista do poder do alto, que provém da sua glória. Pois a alegria, como nós vimos aqui, é também um fruto do Espírito. Então, mesmo em tribulações e em lutas, devemos nos alegrar em Deus, ter alegria no Espírito Santo, pois o Deus que fez por nós em Cristo, irmãos, o que Deus fez por nós em Cristo deve nos tornar eternamente gratos e contentes no Senhor, pois em Cristo nós fomos ressuscitados dos mortos espirituais pelo poder de Deus, para viver uma nova vida em Cristo. Nós fomos justificados, chamados por Deus, nós fomos perdoados, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos salvos pela graça, adotados na família de Deus e habitados, selados pelo Espírito Santo, que nos consola, que nos edifica e nos fortalece. E nós, através desta promessa bíblica, nós seremos um dia glorificados em Cristo. Como deixaremos que as adversidades da vida, as provações, as situações que estão ao nosso redor roube essa alegria da salvação que nos foi colocada por Deus através do Santo Evangelho? Como que nós deixaremos de sentir a alegria em Deus, de ter o nosso coração jubiloso na salvação? Como nós podemos, irmãos? Nós devemos meditar nessas coisas. Alegre-se na salvação. Alegre-se na obra de Cristo, que foi realizada na cruz do Calvário, em nosso favor. Se alegre nisso. E aqui, partindo para a conclusão, o apóstolo Paulo, ele ora a Deus para que os crentes de Colossos fossem fortalecidos pelo poder de Deus, a fim de que eles fossem livres do misticismo e do legalismo que estava fundido naquela cidade. E também estava sendo introduzido por falsos mestres naquela igreja, para que eles então passassem a viver um verdadeiro cristianismo, não de aparência, mas um cristianismo real, um cristianismo parecido com Cristo. Pois quem é fortalecido pelo poder de Deus, ele discerne a verdade, ele passa então não mais a ser enganado pelas falsas doutrinas, mas ele passa a viver de modo que agrada a Deus. Pois o falso evangelho, irmãos, ele não transforma. Ele não capacita ninguém a viver de modo digno do Senhor. E é por isso que nós devemos aqui pregar sempre, todas as vezes, a cada culto, o evangelho verdadeiro. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Pois, irmãos, o que diferencia nós do mundo é a vida que nós vivemos.
Pois agora, como diz Paulo em Gálatas 2:20, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, a vivo pela fé no Filho de Deus, a qual lhe amou e se entregou por mim. Essa deve ser a nossa vida. Uma vida diferente, uma vida santa, uma vida que promova a glória de Deus. E eu pergunto aos irmãos, você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Nesse Evangelho que salva? Você crê? Se você creu, então passe a viver dignamente diante do Senhor. Pois essa é a evidência da salvação. Esse é o distintivo da igreja de Deus. Então que, irmãos, o Senhor, através da sua palavra, nos fortaleça essa noite do poder da sua glória, nos fazendo então mais parecido com Cristo, nos enchendo de todo o poder que provém da sua glória. Lhe falta poder? Clame, invoque o Senhor, pois Ele te fortalecerá pelo Espírito Santo, para que você vença o pecado. Então passe a viver de modo digno do Senhor, do seu inteiro agrado. É por isso que Paulo ora. Paulo sabe que nós não temos força. Paulo sabe que a igreja de Colossos não vai conseguir por si mesmo. Por isso ele ora, ele roga ao Pai, ele roga ao trono da glória de Deus, onde tem todo o poder para revestir a igreja. Então que nós clamemos para que o Senhor nos fortaleça, nos revista de todo o poder, para que nós possamos viver de maneira que agrada ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos essa noite. Nós te agradecemos pela tua graça. Nós te agradecemos que o Senhor tem nos salvo através do seu poder. Nós te louvamos, Senhor, pois o mesmo poder que foi empregado na cruz, ressuscitando a Cristo dentre os mortos, foi o poder que foi lá na sepultura, da onde estávamos os mortos em nossos delitos e pecados, e nos trouxe a vida juntamente com Cristo, nos inseriu na família de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pois o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, nos purificou, nos justificou, nos levou para viver segundo uma nova vida em Cristo. Nós te louvamos, pois o Santo Evangelho, ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Ele nos deu nova vida em Cristo. Ele nos deu força para então viver a vida cristã. Nós te louvamos, ó Deus, que estamos aqui reunidos não pela força humana, não porque simplesmente nós queríamos estar aqui, mas porque o Senhor nos sustenta a tua igreja pelo Espírito Santo, a qual nos fortalece, a qual nos edifica, a qual nos reveste do seu poder. Nós te louvamos, Senhor, pois sabemos que cada um aqui depende da capacitação do seu poder, do poder da sua glória. Nós continuamente necessitamos do poder de Deus para vencermos esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas, onde jaz do maligno. Então nós clamamos na tua presença, nos revista do seu poder, para que nós possamos viver uma vida em conformidade com os seus atributos, em conformidade com o seu caráter, em conformidade com a sua palavra, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, para que nós possamos aqui proclamar a Cristo, que é o Salvador e Senhor nosso. Nós te pedimos, Senhor, que cada um que esteja aqui possa ser confrontado pela sua palavra, possa ser convencido do pecado, da justiça e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa atuar grandemente, salvando pecadores aqui nesta noite. Possa, Senhor, trazer convicção do nosso pecado, da nossa vileza e da nossa dependência do Espírito Santo. Que teu Espírito Santo possa hoje nos fortalecer, nos conduzir a sermos pacientes, perseverantes na fé,
longânimos em tudo, que nós possamos fazer tudo com alegria, dando graças ao nosso Deus, ao Deus da nossa salvação, que nós possamos cantar com alegria, orar com alegria, que nós possamos viver a nossa vida no lar com alegria, no Senhor, na sua palavra, vivendo de modo digno de Deus. É o que nós choramos essa noite, Senhor. Fortaleça o teu povo, a tua igreja, a viver de modo que lhe agrada. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.